E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? A velocidade é uma relação dada pelo deslocamento de um corpo em um determinado período de tempo. Pode ser considerada a grandeza que mede o quão rápido um corpo se move em um determinado período de tempo. Como podemos ver aqui no quadro. As unidades mais usadas são km por hora e metros por segundo. No sistema internacional, metros é o espaço que ele percorreu em 1 segundo. São quantos metros ele percorreu em 1 segundo. Se ele, normalmente em provas de vestibular ou provas mesmo no ensino médio, ele vai te dar em um valor e vai pedir o resultado em outra unidade. Então, se ele te der em km por hora e pedir a resposta em metros por segundo, você vai pegar o valor e dividir por 3,6. Se ele pedir ao contrário, se ele te der em metros por segundo e pedir em km por hora, você vai fazer o contrário, multiplicar por 3,6. É muito comum cair em provas de vestibular questões que cobram interpretação de gráfico. Então temos aqui dois gráficos. O primeiro mostra uma reta que representa a velocidade constante num gráfico de espaço em função do tempo. Qual é a interpretação que temos desse gráfico? É que o espaço está crescendo na mesma proporção que o tempo, quer dizer, se dobrarmos o espaço, o tempo também vai ser dobrado e vice-versa. Agora já desse aqui, a reta assim, essa linha, está me dizendo que ele está percorrendo um espaço maior no intervalo de tempo menor. Isso representa a velocidade acelerada, é quando a velocidade está sob a influência de uma aceleração. A velocidade média indica o quão rápido um objeto se desloca em um intervalo de tempo. Essa velocidade é dada entre a razão da variação de espaço sobre a variação do tempo. Essas variações é dada da seguinte forma: a variação do espaço é o quê? É o espaço final menos o espaço inicial. E a variação do tempo é o tempo final menos o tempo inicial. Tá, bom. Nesse exemplo, nós podemos aplicar a fórmula da velocidade média. Nesse deslocamento que o nosso objeto faz. Bom, velocidade média, ΔS sobre ΔT. Que ΔS? Espaço final menos espaço inicial sobre tempo final menos tempo inicial. O espaço final é igual a 10 metros, certo? E o espaço inicial é igual a 2 metros. Tempo final, 4 segundos. Tempo inicial, 0 segundos. Tá. 10 menos 2 vai dar 8, 4 menos 0 dá 4, 8 sobre 4 vai dar 2. Então, a velocidade média do nosso objeto nesse espaço de tempo, nesse deslocamento, é de 2 metros por segundo, ou seja, a cada segundo ele percorre 2 metros. Velocidade instantânea é aquela velocidade dada naquele exato momento, no intervalo de tempo muito pequeno. Temos como exemplo o velocímetro de um carro, por exemplo. Ele mostra a velocidade que o carro está naquele exato momento. A velocidade média é uma média de todas essas velocidades instantâneas que tem durante o percurso. Mas temos o caso de velocidade constante, que aí a velocidade média é igual à velocidade instantânea. Fala galera, agora nós vamos estudar um pouco sobre velocidade relativa. Como podemos ver aqui no quadro, a velocidade relativa nada mais é do que a relação da velocidade entre dois corpos, se considerarmos um dos corpos parados. Vamos aos exemplos. Bom, nesse exemplo temos dois corpos em sentidos diferentes. Vamos ver a relação da velocidade entre eles. Bom, se considerarmos como referencial um observador do lado de fora, observando os dois carros, ele vai observar o carro A indo em direção ao corpo B com uma velocidade de 12 metros por segundo. Também vai observar o carro B indo em direção ao carro A com uma velocidade de 6 metros por segundo. Porém, se a gente for colocar como referencial o motorista do carro, o motorista vai perceber o carro B se aproximando não com uma velocidade de 6 metros por segundo, tanto como o motorista do carro B não vai perceber o corpo A, o carro A, se movendo com uma velocidade de 12 metros por segundo. E sim, os dois vão perceber ambos com velocidades diferentes. Ou seja, pela fórmula da velocidade relativa de corpos em sentidos opostos, a gente soma as velocidades tanto de um quanto do outro. Então, se a gente somar a velocidade de A mais a velocidade de B, vai ser 12 mais 6. Vai ser igual a 18 metros por segundo. Então,
o motorista do carro A vai perceber o corpo B se movendo não com uma velocidade de 6 metros por segundo, mas sim uma velocidade de 18 metros por segundo. Tanto o motorista do carro A vai perceber o carro A indo com a direção ao corpo B com uma velocidade de 18 metros por segundo. Bom, já na relação das velocidades de dois corpos no mesmo sentido, vamos adotar o mesmo raciocínio. Se colocarmos o observador como referencial observando o carro A indo em direção ao corpo B, o observador ele vai perceber o corpo A com a velocidade de 15 metros por segundo, tanto o corpo B com uma velocidade de 8 metros por segundo. Porém, se adotarmos o referencial com o motorista do carro, o motorista não vai perceber o corpo B se movendo com uma velocidade de 8 metros por segundo, tanto como o corpo B não vai perceber o corpo A se movendo com uma velocidade de 15 metros por segundo. Detalhe, eles estão em velocidades constantes e mesmo sentido. Então, nesse caso da velocidade relativa de corpos no mesmo sentido, a gente vai subtrair suas velocidades. Então, a velocidade relativa vai ser a velocidade do corpo A menos a velocidade do corpo B. Ou seja, a velocidade relativa é a velocidade do corpo A, 15 metros por segundo. E a velocidade do corpo B, 8 metros por segundo. Isso vai dar igual a 8 a 7 metros por segundo. Então, o motorista do carro A ele vai perceber que o corpo B o motorista do corpo B vai perceber que o corpo A está se movendo com a velocidade de 7 metros por segundo em relação ao corpo B. Então, em um determinado momento, o corpo A vai alcançar o corpo B. Só que quando se trata de que um corpo vai alcançar o outro, a gente está falando de tempo de encontro, que não é o nosso caso, sem velocidade relativa. Porém, a gente usa a velocidade relativa para calcular o tempo de encontro. Bem, para ficar ainda mais fácil de entender, a gente vai resolver um exercício. Como todo professor ensina com carro, com quadrado ou bolinha e ninguém nunca aprende, eu vou mudar. Eu vou desenhar em vez disso um dinossauro. Bem, esse aqui é meu dinossauro. Então, eu vou desenhar aqui, fugindo dele, uma pessoa gritando freneticamente. Entre eles, uma distância de 100 metros. E eu vou colocar assim, vou dizer que o tempo, vou dar o tempo que o dinossauro chega na pessoa é de 10 segundos e que a velocidade do dinossauro é igual a 20 metros por segundo. Então eu quero descobrir a velocidade da pessoa em quilômetros por hora. Mas por que em quilômetros por hora? Eu vou botar em quilômetros por hora, que é para poder englobar tudo, para poder converter no final para quilômetros por hora o resultado para metros por segundo. Então o que acontece aqui? Como o nosso amigo Tarcísio já explicou, como os dois estão correndo para o mesmo lado, o dinossauro está correndo atrás da pessoa e a pessoa está fugindo do dinossauro. O que acontece? Os dois estão indo na mesma direção, no mesmo sentido, então as velocidades deles vão se subtrair. Por que isso acontece? O jeito mais fácil de entender é imaginar que a pessoa está parada e que o dinossauro está correndo atrás dessa pessoa com uma velocidade menor que essa de 20 metros por segundo. Seria subtrair a velocidade dele pela da pessoa, que a gente vai descobrir. Vamos fazer. A velocidade relativa vai ser a velocidade do dinossauro, vou jogar logo aqui, 20 metros, menos a velocidade da pessoa, que é o que eu quero descobrir, igual ao espaço de 100 metros,
dividido pelo tempo de 10 segundos. Vamos isso aqui. Essa velocidade da pessoa é o que eu quero descobrir, então eu vou isolar ela. 20 metros menos 10, porque o 10 estava positivo, passa para o outro lado negativo. Isolei a velocidade da pessoa. Aqui é a mesma coisa, só vou inverter os lados, mas é a mesma coisa. A velocidade da pessoa é igual a 10 metros por segundo. Deu em metros por segundo porque eu usei a distância em metros e o tempo em segundos. Então o resultado final vai dar em metros por segundo. Eu quero converter esse valor para quilômetros por hora. Então eu vou multiplicar por 3,6, que vai dar igual a 36 quilômetros por hora. Parece que a pessoa corre mais que o dinossauro, porque aqui tem quilômetros por hora e o dinossauro tem metros por segundo. As unidades estão diferentes. Então eu vou converter também a velocidade do dinossauro para quilômetros por hora para a gente ter uma noção melhor. A velocidade do dinossauro é só fazer a mesma coisa, que é igual a 20 metros por segundo, e vou multiplicar por 3,6, que vai dar igual a 72 quilômetros por hora. Essa é a velocidade do dinossauro em quilômetros por hora. Então, a melhor forma de se entender isso é imaginar que a pessoa está parada e o dinossauro está se aproximando dela numa velocidade de 36 km por hora, porque a velocidade relativa vai ser igual à velocidade do dinossauro, que é 72, menos a velocidade da pessoa, que é 36. Vai dar igual a 36 km por hora. Por isso a gente entende como se o dinossauro estivesse correndo atrás da pessoa com uma velocidade de 36 km por hora e a pessoa estivesse parada. É a melhor forma de se entender isso. Agora, se fosse o contrário, se uma pessoa estivesse correndo mais que o dinossauro, em vez dele se aproximar, a distância ia aumentar, essa distância ia aumentar. A pessoa ia se afastar do dinossauro e ia conseguir salvar a vida dela. Porém, não é o caso aqui. Agora vamos fazer exercícios para fixação. Aqui temos dois casos que usamos velocidade relativa. Bom, no primeiro exemplo, nós temos dois móveis em velocidades opostas, ou em sentidos opostos, desculpa, em sentidos opostos. Então, qual vai ser a velocidade relativa desses dois corpos? Bom, como já vimos, a velocidade relativa entre corpos em sentidos contrários, a gente simplesmente soma as duas velocidades. Então, vai ser a velocidade do corpo A, vai ser 20, mais a velocidade do corpo B, 10. Então, a velocidade relativa vai ser de 30 metros por segundo. Bom, como podemos ver, a velocidade que B percebe A se aproximando é de 30 metros por segundo. Tanto que o carro A percebe o carro B se aproximando com uma velocidade de 30 metros por segundo. A gente percebe que a velocidade deles aumentam. Então, é por isso que quando a gente presencia ou vê acidentes em que tem veículos em sentidos contrários, o impacto é muito maior. Ou seja, a pancada é muito grande. Então, no caso de acidentes de carros que estão no mesmo sentido e se encontram, é muito raro a pessoa sobreviver. Então tome cuidado. Bom, já velocidade relativa para corpos de mesmo sentido, a gente pode usar para calcular o tempo de encontro. Bom, a fórmula do tempo de encontro é bem simples. É tempo igual a distância entre os dois corpos dividido pela velocidade relativa, que a gente já viu. Bom, a gente já tem a distância, 100 metros. Agora vamos calcular a velocidade relativa. Bom, a velocidade relativa, como podemos perceber, vai ser a velocidade relativa de corpos de um sentido. Como nós já vimos, a velocidade relativa para corpos de mesmo sentido, a gente subtrai os seus valores. Então, a velocidade de A menos a velocidade de B. Então, a velocidade relativa vai ser igual à velocidade de A, 25 metros por segundo, menos a velocidade do corpo B, 5 metros por segundo. Então, a velocidade relativa
dos dois corpos é de 20 metros por segundo. Então, em relação a B, em relação a B, A está se aproximando de velocidade de 20 metros por segundo. Então, tempo de encontro. O que seria tempo de encontro? É o tempo em que A vai levar para alcançar B. Como nós já temos a distância e a velocidade relativa, só calcular. Então, o tempo de encontro vai ser igual a 100 dividido por 20. Então, o tempo de encontro, ou seja, o tempo que A vai demorar para chegar até B, vai ser de 5 segundos. Então, muito cuidado com as grandezas que a questão propõe. Por exemplo, se aqui fosse km por hora, você teria que transformar para metros por segundo, porque aqui é uma incompatibilidade de grandezas. Então, tome cuidado com isso. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido e fixado o assunto. E é isso. Valeu!